Olá, muito boa noite, bem-vindo novamente ao lateral esquerdo. Temos connosco o Filipe Martins e, como sempre, habitualmente, Pedro Bolsas. O Pedro, que este fim de semana foi à Inglaterra ver a Taça da Inglaterra, não foi, Pedro? Sim, uma experiência incrível. Nunca tinha, para te ser honesto, já vi muitos jogos e em vários países, mas nunca tinha estado num jogo com aquele ambiente e com aquela paixão. Desde logo o facto de teres metade do estádio vermelho, a outra metade azul, que é algo que tu nunca encontras cá em Portugal, não é? Porque são adeptos de quase 3 clubes e, portanto, estão sempre em maioria. Só que ele tem um impacto uma final da tremendo. Taça de Portugal contra um dos grandes. Sim, é a exceção, mas o estádio, ainda que o Jamor seja mítico e que me diga muito, não tem nada a ver o Wembley com o estádio do Jamor, não só a dimensão, mas tudo mais. Se me perguntas por aspectos táticos do jogo, confesso-te que, com grande prazer meu, assisti ao jogo sem ter olhos de ver, mas apenas A ver a bola. a desfrutar daquilo. Se me perguntares Se me perguntares, eu nem o sistema tático sei dizer do que as equipas apresentaram em campo. Estava lá quase como eles, igual a eles, a desfrutar ao máximo daquele ambiente, e às tantas eu próprio já estava a pensar, mete bola na área que é para a malta se levantar toda a ver o que é que isto dá. Portanto, foi uma experiência única e que percebo perfeitamente que a forma como contagia e como às vezes os próprios jogadores ficam contagiados com aquele ambiente todo. É uma coisa incrível, mas como te disse, estive lá só mesmo para ver a bola e não para ver futebol. Não te consigo fazer radiografia nenhuma daquele jogo, apenas que quem tiver a oportunidade algum dia ver um jogo naquele estádio, ainda para mais o jogo que foi, é uma coisa absolutamente incrível e é uma experiência que vou guardar para a vida. Não ganhou a equipa que eu queria que ganhasse, mas eu estava lá também, era para me divertir. E eu vou-te perguntar, e em termos de organização, de segurança, o que é que sentiste diferente aqui em Portugal? Aquilo não tem nada a ver. É um ambiente absolutamente maravilhoso, onde tu entras e sais misturado. Os adeptos estão misturados. Ali não há os do Chelsea, têm o cordão e vão por aqui. Não, anda toda a gente junta. Saiu no final do jogo, por acaso, os adeptos do Manchester saíram um bocadinho. Saíram quando terminou o jogo e não se cruzaram tanto. A equipa que perde. É uma coisa incrível. E no estádio não há uma única pessoa a fazer confusão. É absolutamente incrível. E houve... Se alguém na bancada se lembrar de ter qualquer atitude menos correta, eles vão lá, põem a pessoa fora do Sacam a estádio. pessoa, entre aspas. Pá, não tem nada a ver. Tu sabes, é aquele ambiente do... Tu cá em Portugal estás muito preocupado só com o ganhar e com o perder. Mesmo o próprio adepto, e se está a ganhar, os meus jogadores são os melhores do mundo e o meu treinador é o melhor do mundo. Se estou a perder, o meu treinador não percebe nada disto e os nossos jogadores são os toscos. E ali não, o ganhar ou perder faz parte, é uma coisa normal. Porque para um ganhar há sempre outro que perde e eles encaram isto com muito mais naturalidade. E eu estava junto aos adeptos da equipa que perdeu, pá, e não vês ali eles... com aquelas críticas negativas para com qualquer jogador, para com o treinador. Não, é futebol, faz parte. Pá, perdemos, eles tiveram mérito. Da próxima vez pode ser que sejamos nós superiores e consigamos ganhar. Pá, gente muito mais civilizada para o desporto do que aquilo que somos cá em Portugal. Lá está, em qualquer eles vão ver um espetáculo. Sim, e aqui sim. Em Portugal, por vezes, as pessoas vão mais para... Para ver quem ganha. Para ver quem ganha, sim. Independentemente de haver ali pessoas dos dois clubes, eles estão lá para ver o futebol. E quando acaba o jogo e saem, quem venceu vem muito feliz, mas quem perdeu não vem com vontade de partir coisas, né? É futebol, é um desporto, não há aqui... E depois vais pensar, e é onde movimenta mais dinheiro e onde se calhar até podia proporcionar mais esses sentimentos de frustração, e não, é o contrário. Também tem a ver com razões históricas, que o governo inglês teve que intervir no futebol e a própria UEFA teve que intervir no futebol em Inglaterra. Passaram do 8 para o 80. Até chegar a esta posição em que não existe absolutamente nenhum foco de violência, e por mais que aconteça, os focos de violência acontecem sempre quando as equipas inglesas ou a própria seleção se deslocam ao estrangeiro. E o que eu acho fascinante é que, independentemente de não haver confrontos nem distúrbios e estar toda a gente muito civilizada, não há menos paixão do que em qualquer outro lado. Pelo contrário, eu fiquei
absolutamente estarrecido com aquele ambiente. Qualquer pontapé de canto, qualquer livre, epá, aquilo é quase como se fosse um penalti. Levanta-se tudo, vai ser agora, vai ser agora. É uma coisa incrível. Bem, voltemos então ao nosso país e a falar sobre a nossa Taça de Portugal. Pedro, de que modo é que viste a nossa Taça de Portugal depois desta semana toda atribulada, principalmente em termos emocionais? O que é que sentiste ou o que é que achas que sentiu os jogadores do Sporting? Não queremos aqui, para o José Mota não nos criticar, não é? Não queremos aqui estar a tirar o foco do Aves, mas falando um bocadinho primeiro no Sporting. Sim, o Jesus acabou na conferência de imprensa por dizer que mais do que tocar na parte tática do jogo, havia ali um lado emocional muito, muito importante e que não devia ser descurado e que marca a história do jogo. O próprio Jesus fala que aquelas perdidas que o Sporting teve, mais clamorosas, que estiveram um pouco relacionadas com aquilo que os jogadores viveram durante a semana. É óbvio que depois de uma semana sem treinar, eu não sei se não havendo treino, se o Jesus conseguiu e se os jogadores estavam receptivos a receber informação sobre o jogo e se houve uma preparação para o jogo mesmo não treinando. Não sei se houve ou não. Agora, é óbvio que o Sporting, independentemente, na minha opinião, entrava como favorito, independentemente do que aconteceu durante a semana. Agora, não parte na sua máxima força porque não conseguiu preparar o jogo. Provavelmente, nem estrategicamente o conseguiu fazer. E depois estava a defrontar uma equipa para quem era o jogo da vida deles. E, portanto, muito honestamente, se me perguntasse antes do jogo, eu diria que acreditava que o Sporting venceria a mesma. Agora, tudo o que aconteceu acabou por equilibrar o jogo e tornou possível ao Desportivo das Aves conseguir uma vitória brilhante. E o Guedes teve muito bem na partida. É um jogador que nós já tínhamos mencionado, um jogador que foi importante no seu percurso formativo em Portugal, que teve muito impacto no Europeu de Sub-19 e sim, talvez agora possamos olhar para ele de uma forma diferente porque ele merece. Espanhola. Sim, ele merece que olhem para ele de uma forma diferente do que fizeram, se calhar, até à final da taça. Mas era o que eu te estava a dizer. O jogo fica claramente marcado por aquilo que foi a semana que o antecedeu. Filipe, como é que olhaste para o modo como o José Mota preparou esta final da Taça de Portugal? Acho que o José Mota preparou a estratégia, foi muito clara em relação àquilo que vimos no jogo. Claramente esperar pelo Sporting, reduzir ao máximo os espaços no meio campo defensivo, depois sair primeiro diretamente no avançado, depois jogando na cobertura do médio e saindo com os dois, com o Júnior Petrolina e com o Hamilton do outro lado, sair rapidamente para a combinação indireta, para tentar explorar as subidas dos laterais do Sporting. Tiveram sempre muita dificuldade, vindo o Guedes pescar a bola no pé, jogando novamente no médio e depois com o Sporting ao projetar os dois laterais ao mesmo tempo. Tiveram muita dificuldade, só os dois homens, porque tanto o William foi, não diria um jogador a menos do Sporting, mas teve muito abaixo daquele para quem já vinha de lesão e para quem não treinou durante uma semana. Teve muita dificuldade em parar o primeiro momento, que era a bola em frente ao Guedes. Portanto, aquele espaço do Guedes vir buscar no meio campo, ou sair da zona dos centrais para vir jogar, para depois desmultiplicar para os aulas no espaço vazio dos laterais. Foi muito clara essa estratégia, defender bem e sair no contra-ataque. Depois há a sorte dos momentos do golo e do jogo, que acho que marcou, mas se calhar vamos falar isso. E para falar no golo, Pedro, trouxeste aí a análise ao golo que o Sporting sofreu? Sim, vamos ver. Começar por referir que o lance começa num cruzamento um bocado sem ideia alguma do Acunha. Meteu a bola na área por meter e depois não havia condições nenhumas para o Sporting ser bem sucedido naquele cruzamento. Ele optou por meter a bola na área. O Aves resolve facilmente o lance. E depois eu trago aqui 3 imagens referentes ao lance. A primeira, e era aqui que poderia o Sporting ter resolvido logo a sua transição defensiva, o problema que o Aves criou. Foi a forma como o Ristovski saiu a quem recebeu a bola. O Ristovski tapa-lhe o corredor lateral, encosta por trás. Se tem tapado o corredor central, se vem por este lado, teria desde logo impedido a
a transição ofensiva do Aves. Portanto, aborda mal o lance, tapa-lhe o corredor lateral e depois, na minha opinião, na dúvida, fazes falta. Okay? Aqui ninguém ia dar cartão amarelo ao Ristovski por parar o jogador. Ele não só aborda mal, tapa mal o caminho, como deixa-o sair dali. A partir do momento em que deixa sair aquele ponto para a saída da transição ofensiva do adversário, o Sporting fica então numa situação de 2 contra 2. Eles estão fora da imagem, saem os 2 jogadores do Aves e estão os 2 centrais do Sporting. Há aqui Mas então... antes disso, desculpa Pedro, está a interromper. Na imagem anterior tens um aspecto muito importante para o momento da transição. É o posicionamento Aqui. do Fábio Coentrão. Sim, ele vai para a área. Posicionamento onde, quando perdem, para a área, ou seja, os 2 laterais, aquilo que eu estava a falar, os 2 laterais sobem sistematicamente no modelo de jogo do Sporting, a largura é muito dada. Portanto, jogando num 4-4-2, os médios alas procuram muitos espaços interiores para abrir o espaço lateral exterior para os laterais e foi aqui que o Sporting teve. E depois tens quer o William, quer o Bataglia, estão lado a lado muito e não está aqui nenhum, estão muito longe da saída para o, sim. Para o contra-ataque. Quer o William, quer o Bataglia não conseguem estar ali no centro do jogo para resolver a situação e depois também o posicionamento deles também não lhes permite regressar a tempo de defender o contra-ataque. Que era isso que eu ia mostrar aqui na segunda imagem. Tens o Bataglia e o William. Está uma situação de 2 para 2 aqui e depois o William é muito, mas mesmo muito mais lento que o jogador do Desportivo das Aves. Nós dizemos muitas vezes que o futebol não é correr que vai jogar bem, mas também sem correr faz diferença e neste caso fez diferença. Porque o que acontece é que o jogador do Aves que sai em transição vai fazer um movimento largo para passar nas costas do portador da bola e mesmo assim chega muito primeiro que o William que vai em linha reta. Já que falámos muito na primeira parte de metodologias, há muita mania dos treinadores hoje em dia, com os novos métodos, de descurarem a velocidade pura sem bola. E eu defendo isso. Eu acho que a velocidade pura sem bola faz muito parte do futebol moderno, principalmente nas transições. Aquilo que estamos ali a ver, aquilo é velocidade pura, aquilo não se treina com bola, aquilo treina-se sem bola. A recuperação defensiva e transição ofensiva por parte dos jogadores do Aves, o chegar a uma área contrária, onde tem um espaço de 50, 60 metros, isso para mim é velocidade pura. Isso tem que se treinar sem bola e não com bola. E mostro-te então a diferença. Este é o jogador do Aves que partiu do lado do William, dá a volta à rotunda, mesmo assim o William que vem em frente chega muito primeiro e provoca aqui uma situação de 3 contra 2 e sobretudo 2 contra 1 no Mathieu. O portador fixa bem o Mathieu, solta a bola nas costas dele e acaba por... Portanto, é uma recuperação defensiva do Sporting que não chega a tempo, nem o William nem o Bataglia. E o Aves, numa situação de 2 contra 2, teve um jogador que foi mais rápido, forçou 3 contra 2. A partir daqui... Central, numa situação de 3 contra 2, em que, como o Filipe referiu bem, os 2 laterais estão subidos. Nem na imagem aparece. Nem na imagem aparece. O Coentrão vai à área e o Ristovski encosta e devia ter feito falta. Começa tudo ali, ele não faz falta, deixa sair. Os 2 médios de cobertura subiram os 2 e não fizeram aquilo que muitas das vezes o juiz costuma fazer, que é ficar com 3 atrás. Sim, e tiveste ali, nem encostaram na frente para tentar resolver no centro de jogo, nem estavam próximos dos centrais para o contra-ataque. Então, quer o William, quer o Bataglia, não estão bem posicionados e depois nem intervêm no centro de jogo, nem conseguem entrar na situação da defesa do contra-ataque. Embora, neste caso, com um jogador mais rápido, tinhas conseguido assegurar a recuperação, porque o jogador do Aves faz mais metros e mesmo assim chega muito primeiro. E na minha opinião há aqui também um erro, mas isso também tem a ver com as ideias de cada treinador. Não sei quais são as ideias que o Jorge Jesus pede aos centrais em caso de situações de cruzamento. Na minha opinião, o Coates não pode estar só preocupado com a bola. Sim. O Coates está bem que está uma situação de 2 contra 1, mas está a aparecer o apoio do William e está muito próximo do Mathieu, onde está a descurar completamente as costas. O Guedes, como é óbvio, desloca-se para o lado cego do defesa, como um bom avançado tem que fazer, e ele perde claramente a noção de onde está o marcador do gol. É algo que, por exemplo, o Filipe do Futebol Clube do Porto aqui nunca partiria deste posicionamento. Procura muito mais perceber o movimento do avançado. Ele aqui claramente encosta demasiado no Mathieu e depois, quando vem a recuar para responder ao cruzamento, já não chega a tempo, até porque a forma como recuas não és tão rápido quando vais de frente e acaba por fazer diferença.
sei que não traz imagens, mas falando também no segundo golo que o Sporting sofre. Primeiro, muito tempo de bola, com posse de bola em fintinhas, em Rodriguinhos, do Gelson, que perde essa bola. E o Coates, que na minha opinião falha ao não dirigir o ponta de lança para a linha. Sim. E a dar-lhe o centro do jogo. Sim, aquilo é a abordagem defensiva que fazes no teu 1 contra 1, tal como o Ristovski. Embora no caso do Ristovski menos notório e menos grave, porque é quase na área adversária, mas abordas mal um lance de 1 contra 1 e depois dás o espaço que não deves dar, depois sujeitas-te a que se o adversário te defina bem, acaba por acontecer o que aconteceu. No caso do primeiro golo, conseguiu sair em transição ofensiva e foi o primeiro desequilíbrio para chegar ao golo. Ali foi o último desequilíbrio para chegar ao golo, mas são ambos com abordagens individuais diferentes. O Sporting tinha resolvido aquele lance. Portanto, há aqui, quando olhas para um lance, tens de pensar não só na parte coletiva, mas depois o coletivo também é feito pelo individual. E perguntar, como é que o Sporting termina os últimos 5 minutos em chuveirinho, e aí que 5, 10 minutos, e aí cria mais perigo no final do jogo. É um bocadinho essa parte curiosa. Sim, eu acho que tem a ver o Sporting. Acabou por terminar com os dois defesas centrais a pontas de lança. Eu acho que tem tudo a ver também com o estado anímico dos jogadores. Eu acho que não se pode só desculpar a derrota com o estado anímico e com tudo aquilo que se passou durante esta semana, mas também o que é certo é que este jogo é muito marcado por questões emocionais. O Sporting até não entra mal no jogo, até entra bastante bem no jogo. Tem duas oportunidades claríssimas pelo Gelson, que se faz, pelo menos uma delas. O jogo era logo completamente diferente, até porque o Aves tinha que se expor muito mais e iria dar muito mais espaço ao Sporting para poder explorar o meio campo defensivo do Aves. Agora, são questões emocionais que ali fez renascer a esperança o gol do Montero. Agora, o porquê de fazer é o desespero. Tem que ser, muitas vezes não vai lá com o violino, tem que se meter o bombo a tocar. Agora, como é óbvio, uma equipa com os pergaminhos do Sporting não pode jogar desta forma, a não ser que seja uma questão pontual, mas que se calhar foi os 10 minutos que os adeptos do Sporting se calhar gostaram mais de ver. Porquê? Porque tem a ver com aquilo que o Pedro disse, muitas vezes a emoção do adepto quer é isto, quer é ver a bola na área para ver se há um ressalto, para ver se conseguem chegar ao gol do empate, e foi isso que o Sporting arriscou tudo, e o Zé Mota também inteligentemente também meteu depois o Luís Filipe, salvo erro, para contrariar essa situação de chuveirinho por parte do Sporting. Pergunto, Filipe, nós temos na Liga 18 equipas, 17 defendem zona e depois temos o Aves do José Mota, que defende homem a homem, campo inteiro. Eu recordo-me que eu analisei com muito cuidado os primeiros jogos do Desportivo das Aves na entrada do José Mota e aquilo causou muita dificuldade a toda a gente. Em Braga perde 2-0, mas num jogo muito complicado para o Braga. Depois vem vencer por 5-2 ao Restelo, depois vence 3-0 ao Boa Vista. O que eu te ia perguntar é se sentes que o facto de hoje em dia também estar toda a gente habituada a atacar contra equipas que defendem zona, se o Sporting sentiu essa dificuldade de estar, ainda para mais não tendo treinado para contornar um método defensivo diferente, sentes que isso foi um constrangimento para o Sporting ou... Foi um constrangimento para o Sporting por uma simples razão, porque não houve desequilíbrios. As equipas que defendem homem a homem são desmontadas através do desequilíbrio. Sim. O Sporting teve um jogo muito abaixo animicamente e é preciso estarmos bem animicamente para podermos criar desequilíbrios, para termos alegria no jogo. Não foi um Sporting amorfo, tirando o Gelson nos primeiros 10, 15 minutos e também os primeiros 10 minutos da segunda parte também o Sporting entra novamente muito bem no jogo, mas depois foi-se apagando, parece que vinham picados do balneário, de tudo aquilo, mas depois parece que foram não fazes golo nos primeiros chama, 15 minutos. Ou seja, não fazes golo, o Aves vai lá na segunda vez, faz golo, na segunda parte entras com o gajo todo, passa-te a chama e a seguir eles fazem o golo, ou seja, parece que tudo caiu em cima do Sporting. E depois só voltas a ter com o golo do Monteiro e que voltas exatamente. Nesse aspecto é que me parece que pode também ter sido decisivo a semana
sem Sim, treinar, sim. porque Sim, claro. vais defrontar uma equipa que defende homem a homem, podias criar ali uma progressão do central, sei de maneira diferente, central progride para atrair alguém que libertasse uma marcação. O Mathieu a aparecer... Sim, e o próprio Coates também, num e o dos próprio lances Coates. do Gelson, também é um desequilíbrio por parte do Coates, que sobe com a bola, que é muito importante, esses desequilíbrios vindos de trás para poder desmontar Aqueles pares, obrigar alguém a libertar exatamente. o marcador. Mas pronto, mas o Sporting não foi muito competente em relação a isso, muito principalmente pela falta de ritmo principalmente do William, que é um jogador que consegue desequilibrar muito através do passe, que é um jogador que com o passe vertical dele consegue meter a bola em zonas entre linhas, onde podem já jogar virado para a frente. Com essa desinspiração o Bataglia não tem claramente essa qualidade de passe E decisão. portanto foi tudo isso e inteligentemente saiu bem, não podemos dizer que sai sempre bem, senão o Aves não tinha tido as dificuldades que teve para se manter na Primeira Liga. São metodologias, são modelos de jogo que cada treinador tem, por isso é que o José Mota é muito preconizado com o old school, mas o que é certo é que vai levando água ao seu moinho. Vamos agora falar um bocadinho mais novamente sobre o CNS e falar aqui sobre as meias finais do CNS. Filipe, como é que viste o Farense Vilafranquense e o Mafra Leiria, que confidenciaste aqui em off que assististe ao vivo? Qual das duas equipas é que achas, principalmente Mafra União de Leiria, que poderá ir à final e automaticamente subir divisão? Eu acho que é um 50-50. Eu acho que o Mafra tem um modelo de jogo muito interessante mesmo. Mais coletivo do que o Leiria. O Leiria é capaz de ter melhores aspectos individuais. Um orçamento estratosférico. Sim, ouvi dizer que sim. Mas como se sabe, os orçamentos não ganham jogos, ajudam, mas não ganham. E na minha opinião o Mafra tem todas as condições para discutir o apuramento. E não achas que o campo poderá, ao contrário, trazer benefícios para o Mafra, ao contrário do campo deles, que é um campo muito mais... Eu também fiquei com essa ideia quando fui ver o Mafra com o Vila Verdense, achei que o Mafra iria ter alguma dificuldade lá em Vila Verde, e pelo contrário o Mafra foi lá e ganhou 4-2. Portanto, eu acho que o Mafra é uma equipa muito bem trabalhada, acho que tem um excelente treinador, o Luís Freire, acho que está a fazer um excelente trabalho no Mafra. Tem bons atletas também, senão também nenhum treinador tem uma varinha mágica de fazer fazer omeletes sem ovos, mas eu acho que o Mafra pode discutir, mesmo em Leiria, pode discutir a passagem à final e a subida à segunda liga. Já o Farense tem pé e meio, só se forem, não digo muito incompetentes, porque o futebol não tem a ver com a incompetência muitas das vezes, tem a ver também com a competência do adversário. Mas eu acho que o Farense vai esperar pelo Mafra ou pela Leiria e, na minha opinião, está 50-50. Está num intervalo de um jogo muito equilibrado. Obrigado por mais este programa e obrigado pela tua presença aqui, que foi uma grande honra para nós. Obrigado pelo convite. Boa noite e muito obrigado por ter assistido ao Lateral Esquerdo. Até à próxima semana. Obrigado.